Capítulo 6. Da Educação. Artigo 111. A educação e a habilitação para o trabalho social constituem direito de todos e dever do poder público e da família, devendo ser promovidas e incentivadas com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Parágrafo único. O município atuará prioritariamente no ensino fundamental e, em seguida, na educação infantil. Artigo 112. O ensino público será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram o acesso na idade própria. Inciso 6. Incentivo à participação da comunidade no processo educacional. Inciso 7. Preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes do ensino médio. Inciso 8. Expansão e manutenção de rede municipal de ensino, com dotação de pessoal, infraestrutura física e equipamentos adequados. Inciso 9. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 10. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 11. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 12. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei específica e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 13. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 14. Valorização da experiência extraescolar. Inciso 15. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Artigo 113. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em lei. Artigo 114. Os cargos comissionados de direção e equivalentes das escolas públicas serão preenchidos através de eleições diretas, regulamentadas pelo Conselho Municipal de Educação, por proposta da Secretaria Municipal de Educação observadas as disposições estatutárias. Parágrafo único. Não poderá assumir o cargo comissionado de secretário municipal de educação pessoa proprietária de empresa prestadora de serviço de educação no município. Artigo 115. O Poder Público Municipal elaborará o Plano Bienal, a ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, levando em conta os seguintes objetivos. Inciso 1. Universalização do atendimento escolar, com prioridade para o ensino fundamental e, em seguida, para a educação infantil. Inciso 2. Melhoria da qualidade de ensino. Inciso 3. Capacitação continuada e aperfeiçoamento dos que estão atuando na educação. Inciso 4. Erradicação do analfabetismo. Inciso 5. Manutenção dos serviços de assistência educacional que assegurem condições de eficiência escolar aos alunos, reduzindo a evasão. Inciso 6. Valorização de entidades que congreguem professores, pais e alunos, com o objetivo de colaborar para o funcionamento eficiente de cada estabelecimento de ensino. Artigo 116. O município aplicará obrigatoriamente na manutenção e expansão do ensino público municipal, a cada ano, recursos correspondentes a, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos e de transferências. Artigo 117. Os planos e projetos necessários à obtenção de auxílio financeiro federal e estadual para programas de educação serão elaborados pela administração do ensino municipal, com assistência técnica de órgão competente da administração pública e do Conselho Municipal de Educação. Parágrafo único. É facultado ao município prover, mediante convênio com entidades públicas, faculdades e instituições privadas, atividades de pesquisa e estudos de interesse local de natureza científica ou socioeconômica. Artigo 118. Os recursos municipais destinados às escolas públicas poderão ser dirigidos, na forma da lei, às escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais que: Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária ou filantrópica ou ao município, no caso de encerramento de suas atividades. Inciso 3. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Artigo 119. O dever do município para com a educação será concretizado mediante a garantia de: Inciso 1. Assistência aos alunos com distúrbios, através de profissionais especializados. Inciso 2.
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 3. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando e ao espaço físico. Inciso 4. Atendimento gratuito à educação infantil de 0 a 5 anos, inclusive nas creches, com garantia de acesso ao ensino fundamental. Inciso 5. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos portadores de necessidades especiais, com garantia de recursos humanos capacitados e de material, além de equipamentos adequados, preferencialmente na rede regular de ensino ou em centros criados e mantidos pelos órgãos municipais. Inciso 6. Atendimento às crianças nas creches e na educação infantil, bem como no ensino fundamental e viabilizando programas suplementares de material didático escolar, transporte e alimentação controlada por nutricionista e assistência à saúde. Inciso 7. Melhoria do padrão de qualidade do ensino, através de capacitação continuada e periódica dos profissionais de educação, assegurando-lhes a gratuidade para a especialização, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, e a manutenção e funcionamento de bibliotecas. Inciso 8. Fortalecimento do colegiado de direção escolar, como órgão consultivo e deliberativo e de assessoramento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, mediante a participação da entidade dos trabalhadores de ensino municipal, observadas as diretrizes emanadas do Conselho Municipal de Educação. Inciso 9. Obrigatoriedade do fornecimento gratuito de merenda escolar nas escolas municipais. Inciso 10. Abertura à participação de todos os interessados no processo de tomada de decisões educacionais, a fim de que as mesmas sejam efetivadas respeitando as decisões do colegiado de direção escolar municipal e das associações do corpo docente e dos servidores. Inciso 11. Garantia de qualidade do ensino da suplência através de verbas específicas, e/ou proporcionais ao ensino regular. Inciso 12. Faculdade ao município para, na educação infantil, poder celebrar convênios com entidades não governamentais sem fins lucrativos, visando ampliar a oferta de vagas respeitada a legislação vigente. Artigo 120. O não oferecimento do ensino fundamental pelo poder público municipal, ou a sua oferta irregular, importam responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 1º. Comprovada a falta de vaga no ensino fundamental, o aluno, por si, acompanhado de seus pais ou responsáveis, ou por eles representado, notificará administrativamente o chefe do executivo. Parágrafo 2º. A composição física da sala de aula deverá ter como critério a proporção de, no mínimo, 1 metro quadrado por aluno. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos municipais de ensino observarão os seguintes parâmetros na composição de suas turmas. Inciso 1. Educação infantil, 20 a 25 alunos. Inciso 2, primeiro ciclo, na faixa etária de 6, 7 e 8 anos de idade, 22 a 27 alunos. Inciso 3, segundo ciclo, na faixa etária de 9, 10 e 11 anos de idade, 28 a 33 alunos. Inciso 4, terceiro ciclo, na faixa etária de 12, 13 e 14 anos de idade, 33 a 38 alunos. Inciso 5, ensino médio, 35 a 40 alunos. Parágrafo 4º. Em casos especiais, os parâmetros a que se refere o parágrafo 3º deste artigo poderão ser alterados visando a adequação entre o número de alunos e o professor, em função das condições materiais do estabelecimento e da proporção de matrículas. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo anterior será definido conjuntamente pela Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e os profissionais da escola envolvida. Artigo 121. A definição das matérias extracurriculares será de competência da escola e de toda a comunidade escolar, com aprovação do Conselho Municipal de Educação. Capítulo 7. Da Cultura. Artigo 122. Cabe ao município promover o desenvolvimento cultural de sua comunidade mediante: inciso 1. Oferecimento de estímulos concretos ao cultivo do artesanato, da ciência, das artes e das letras. Inciso 2. Cooperação com a comunidade, a União e o Estado na proteção dos locais e objetos históricos e artísticos. Inciso 3. Incentivo à promoção e à divulgação dos fatos históricos, dos valores humanos e das tradições locais. Inciso 4. Zelo pelas obras de arte e outros bens históricos, arqueológicos, artísticos e paisagísticos, competindo-lhe a iniciativa no sentido de resguardá-los da erosão, da destruição e da descaracterização. Parágrafo único.
O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio artístico e histórico do município, por meio de inventários, registros, tombamento, desapropriação, vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 123. É facultado ao município firmar convênio de intercâmbio e cooperação financeira com entidades privadas, para criar e manter bibliotecas públicas. Artigo 124. O município poderá, através de lei, conceder incentivos fiscais a entidades ou associações que promovam ou ofereçam espaço às manifestações artesanais, artísticas, culturais ou folclóricas. Artigo 125. É dever do município: inciso 1. Empreender o levantamento científico e o registro da história do município. Inciso 2. Implantar política especial de proteção ao seu patrimônio cultural e natural. Inciso 3. Preservar bens móveis e imóveis de propriedade pública ou particular, em que for constatada a existência de valor histórico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico, artístico ou ecológico. Parágrafo único. Os atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do município só se realizarão mediante prévia autorização legislativa. Artigo 126. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura do município. Parágrafo único. Fica assegurada a participação de artistas locais em eventos e festas de maior notoriedade do município, desde que a administração pública municipal tenha qualquer tipo de participação na respectiva promoção, seja direta ou indiretamente. Artigo 127. O município deverá constituir como patrimônio histórico-cultural, assegurando e apoiando a preservação das linhas originais das seguintes, dentre outras edificações. Inciso 1. A Estação Ferroviária de Divinópolis. Inciso 2. O Espaço Cultural Usina Gravatá. Inciso 3. A Capela de Santa Cruz, a Rua Minas Gerais. Inciso 4. A Igreja de Lava Pés. Inciso 5. A Catedral do Divino Espírito Santo. Inciso 6. O Santuário de Santo Antônio. Inciso 7. O sobrado conhecido como Casarão à Praça Dom Cristiano. Inciso 8. O Cemitério de Santo Antônio dos Campos. Inciso 9. A Usina Hidrelétrica do Gafanhoto. Inciso 10. A Usina Hidrelétrica próxima à Ponte Padre Libério Moreira. Inciso 11. O Centro Redentor, a Rua Minas Gerais. Capítulo 8. Do Meio Ambiente. Artigo 128. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao município e à coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao município: inciso 1. Proteger o meio ambiente, garantindo o equilíbrio de todas as formas de vida em seu habitat e entre todos os recursos naturais renováveis ou não. Inciso 2. Fiscalizar, na ausência do agente competente específico do Estado, ou atuar suplementarmente a este quanto à exploração de produtos lenhosos, promovendo a reposição do volume retirado no próprio município. Inciso 3. Levantar, mapear e inventariar coberturas vegetais nativas, áreas reflorestadas das bacias e subbacias hidrográficas, bem como a rede de recursos hídricos do município. Inciso 4. Criar mecanismos e programas específicos para a recuperação das encostas, dos morros e topos de serras, talvegues e margens dos recursos hídricos, bem como as suas nascentes, para a recomposição da mata ciliar e reflorestamento das bacias da região, especialmente as dos rios Itapecerica e Pará. Inciso 5. Assegurar, nos termos da Constituição da República, a participação do município no resultado da exploração de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica. Inciso 6. Assegurar a participação do município nos processos de gerenciamento de bacias hidrográficas em níveis regionais, estaduais e nacionais. Inciso 7. Prevenir, controlar, fiscalizar e autuar toda e qualquer forma de poluição, seja ela do ar, da água, do solo, visual ou sonora. Inciso 8. Garantir a preservação da cobertura vegetal do município, propiciando assim a conservação dos solos agrícolas. Inciso 9. Criar programas específicos para o monitoramento da qualidade do ar no município. Inciso 10. Atuar complementarmente às instâncias superiores na fiscalização da exploração de recursos e produtos naturais. Artigo 129. O poder público manterá plano municipal de meio ambiente e recursos naturais, que contemplará o conhecimento das características, da dimensão quantitativa e dos recursos dos meios físico e biológico,
Parágrafo único. O plano a que se refere este artigo definirá, ainda, o diagnóstico da utilização dos recursos e as diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social, procurando, sobretudo: inciso 1. Registrar e acompanhar a concessão do direito de pesquisa e exploração dos recursos florestais, hídricos e minerais, bem como as escavações, exigindo-se a recomposição das áreas afetadas. Inciso 2. Fiscalizar a utilização e exploração da faixa de terreno da margem dos rios e córregos, visando a proteger os cursos naturais de água. Inciso 3. Implantar estações de tratamento do esgoto doméstico em todo o perímetro urbano da sede do município, bem como em seus distritos e nas comunidades mais destacadas do meio rural. Inciso 4. Adotar política de proteção, controle e conservação do meio ambiente, visando a estabelecer normas para a implantação, ampliação, operação ou reforma de atividades industriais poluidoras. Inciso 5. Estabelecer exigências na forma da lei, para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente e de estudos ambientais condizentes com o potencial poluidor, considerando-se a proporcionalidade da área do empreendimento e o seu número de empregados. Inciso 6. Fixar as penalidades administrativas por danos cometidos contra o meio ambiente, bens e acervos históricos e paisagísticos, bem como critérios para sua recomposição. Inciso 7. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 8. Disciplinar, mediante lei, a incineração ou tratamento especial do lixo hospitalar e de outros resíduos de alto risco. Inciso 9. Exercer efetiva fiscalização sobre a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de espécies e subprodutos, no sentido de proteger a fauna e a flora e de coibir os atos que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou que submetam os animais a crueldades. Inciso 10. Definir as formas de uso e ocupação do solo, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e indicação de diretrizes de gestão de espaço, respeitando a conservação da qualidade ambiental. Inciso 11. Implantar e ampliar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios de especificidade qualitativa definidos em lei. Inciso 12. Controlar e fiscalizar a produção e estocagem de substâncias, os equipamentos, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que importem em risco, efetivo ou potencial, para a saudável qualidade de vida e do meio ambiente natural e de trabalho, incluindo material geneticamente alterado pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade. Inciso 13. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, oferecendo-lhes especial proteção e infraestrutura indispensável às suas finalidades. Inciso 14. Aferir os níveis sonoros relativos às fontes poluidoras localizadas no município, com vistas a mantê-los dentro dos padrões científicos recomendáveis. Inciso 15. Definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão autorizadas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 16. Monitorar a qualidade da água fornecida para o consumo público, verificando os índices permissíveis de sua composição biológica e físico-química, bem como a sua potabilidade. Artigo 130. O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente é órgão colegiado autônomo, consultivo, deliberativo e normativo, composto paritariamente por representantes do Poder Executivo, entidades ambientalistas e representantes da sociedade civil, na forma da lei. Artigo 131. Os recursos oriundos de multas administrativas, por atos lesivos ao meio ambiente, e de taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais, bem como aqueles de custos de indenização e análise de projetos para licenciamentos pelo órgão ambiental executivo, serão destinados a um fundo para reparação de danos ao meio ambiente. Parágrafo único. A administração do fundo a que se refere este artigo será regulamentada em lei. Artigo 132. É vedada a instalação de atividades econômicas que interfiram, de forma prejudicial ao meio ambiente, no equilíbrio ecológico do município. Parágrafo 1º. Todas as empresas sediadas no município que apresentem atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, quando notificadas pelo órgão ambiental executivo, terão um prazo determinado para se equipem com dispositivo que anule as atividades poluidoras, nos termos desta lei e demais legislações aplicáveis.
Parágrafo 2º. Todas as indústrias siderúrgicas e outras com equivalente potencial poluidor no município ficam obrigadas a formar áreas verdes circundando seu parque industrial, obedecidas às exigências do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente e do órgão ambiental executivo. Artigo 133. É obrigatória a recuperação da vegetação nativa das áreas protegidas por lei e todo aquele que não respeitar as restrições ao seu desmatamento deverá recuperá-las. Artigo 134. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais àqueles que desrespeitarem as normas e os padrões de proteção ambiental. Artigo 135. Os efluentes líquidos e resíduos sólidos industriais produzidos no município não poderão ser despejados nos cursos de água ou expostos ao meio ambiente, sem receberem o prévio tratamento de acordo com os padrões exigidos pela lei ou tecnologia adequada e a devida licença do órgão ambiental. Artigo 136. Ao Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente ou órgão equivalente competirá, respeitado o Código Tributário Municipal, dosar e julgar as penalidades previstas na legislação ambiental do município. Artigo 137. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e as prestadoras de serviços deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, ficando as infrações sujeitas à punição estabelecida em legislação específica. Artigo 138. O município deverá estabelecer como espaços especialmente protegidos e transformados em estações ecológicas todas as áreas verdes, nascentes e quedas de água, pertencentes ou não ao município, bem como as seguintes áreas. Inciso 1. Área da extinta usina de álcool motor de Minas Gerais. Espaço Cultural, Dr. Gravatá. Inciso 2. Parque Ecológico Prefeito Dr. Sebastião Gomes Guimarães. Inciso 3. Parque Florestal do Gafanhoto. Inciso 4. Chácara Sambeca e suas adjacências, conhecidas como Lago das Roseiras e Barragem do Cajuru. Parágrafo único. A definição da localização, delimitação, confrontação e dimensão de cada área mencionada neste artigo será regulamentada em lei complementar. Capítulo 9. Do esporte, do lazer e do turismo. Artigo 139. O poder público garantirá, em parceria com a sociedade civil, outros órgãos governamentais e as empresas a promoção, o estímulo, a orientação, o apoio, a prática e a difusão do esporte, do lazer e do turismo, visando sobretudo: inciso 1. A autonomia das entidades e associações desportivas quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. Ao tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Inciso 3. A obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e à prática do esporte e do lazer nos projetos de urbanização e de unidades escolares. Inciso 4. A recuperação de espaços públicos descaracterizados, relativamente à sua destinação para as atividades mencionadas no inciso anterior. Artigo 140. O município proporcionará meios de recreação sadia e construtiva à comunidade mediante: inciso 1. Manutenção de parques infantis, ciclovias, centros de juventude e de convivência comunitária. Inciso 2. Aproveitamento e adaptação de rios, praias, vales, colinas, montanhas, lagos, matas e outros recursos naturais como locais de passeio e distração, preservando o meio ambiente. Artigo 141. O poder público adotará e incentivará o esporte, o lazer e o turismo, e os reconhecerá como forma de promoção social. Parágrafo 1º. Os órgãos municipais ligados ao esporte e ao lazer articular-se-ão com as atividades culturais do município, visando a implantação e ao desenvolvimento do turismo. Parágrafo 2º. O município incentivará, mediante benefícios e na forma da lei, o investimento da iniciativa privada no desporto, no lazer e no turismo. Parágrafo 3º. O poder público municipal divulgará, anualmente, o calendário dos eventos e festas de maior notoriedade do município. Artigo 142. O poder público realizará anualmente a Copa Rural de Futebol de Campo e as Olimpíadas Comunitárias, nos termos da Lei. Título 7. Da Política Urbana, Rural e Econômica. Capítulo 1. Da Política Urbana. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 143. O município deverá organizar a sua administração e exercer sua atividade dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo às peculiaridades locais e aos princípios técnicos de desenvolvimento integrado da comunidade. Parágrafo único. Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local,
a preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos. Artigo 144. A política urbana a ser formulada e executada pelo poder público terá como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais do município e a garantia do bem-estar de sua população. Artigo 145. Para assegurar as funções sociais do município e da propriedade, o poder público usará principalmente os seguintes instrumentos. Inciso 1. Imposto progressivo sobre o imóvel. Inciso 2. Desapropriação por interesse social ou utilidade pública. Inciso 3. Discriminação de terras públicas, destinadas prioritariamente ao assentamento da população de baixa renda. Inciso 4. Inventários, registros, vigilância e tombamento de imóveis. Inciso 5. Contribuição de melhoria. Artigo 146. Compete ao município o estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano no sentido de: inciso 1. Proceder à urbanização, à regularização fundiária e à titulação das áreas. Inciso 2. Garantir a participação das entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos. Inciso 3. Regularizar os loteamentos irregulares, inclusive os clandestinos, abandonados ou não titulados. Artigo 147. O município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor e nos termos da lei federal, poderá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: inciso 1. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros leais. Seção 2. Do Plano Diretor. Artigo 148. O município elaborará o seu plano diretor nos limites da competência municipal e das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação, recreação, saúde, educação, cultura, saneamento básico, segurança, lazer, meio ambiente e transporte. Artigo 149. O plano diretor é um instrumento básico do desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. Aprovado pela maioria dos membros da Câmara, o plano diretor contemplará, entre outras, as seguintes metas e diretrizes. Inciso 1. Ordenamento do território urbano e seu uso, ocupação e parcelamento. Inciso 2. Aprovação e controle das construções. Inciso 3. Preservação do meio ambiente. Inciso 4. Urbanização, regularização e titulação de áreas urbanas para a população carente. Inciso 5. Reserva de áreas urbanas para a implantação de projetos de interesse social. Inciso 6. Saneamento básico. Inciso 7. Controle das construções e edificações na zona rural, quando apresentarem características urbanas, com a formação de núcleos habitacionais. Inciso 8. Participação de entidades comunitárias no planejamento e no controle da execução dos programas que lhes forem pertinentes. Parágrafo 2º. O município promoverá com o objetivo de impedir a ocupação desordenada do solo e a formação de favelas. Inciso 1. Parcelamento do solo para a população economicamente carente. Inciso 2. Incentivo à construção de unidades e conjuntos habitacionais, constituindo centros e vilas. Inciso 3. Formação de centros comunitários. Inciso 4. Criação de cooperativa habitacional regulamentada em lei. Parágrafo 3º. A ocupação e a utilização de espaços em logradouros públicos por particulares, pela iniciativa privada ou pelo poder público, para fins comerciais e os alusivos a acontecimentos ou pessoas marcantes na vida das entidades ou do município. Inciso 1. Dependerão de lei específica quando se tratar de obra física de caráter permanente, como estátuas, bustos, marcos e monumentos. Inciso 2. Serão regidas pelo Código de Posturas Municipais, sujeitas ainda à expedição de alvará pelo Poder Executivo, quando se tratar de ocupação temporária, ou através de móveis e peças susceptíveis de remoção. Seção 3. Do transporte público e do sistema viário. Artigo 150. Incumbe ao município, respeitadas a legislação federal e a estadual, planejar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública relativos a transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. Parágrafo 1º.
Os serviços a que se refere este artigo, incluindo o de transporte escolar, serão prestados diretamente ou sob regime de concessão, nos termos da lei. Parágrafo 2º. O poder público poderá criar organismo próprio com a incumbência de planejar, organizar, coordenar, executar, fiscalizar e controlar o transporte coletivo e individual de passageiros, além do tráfego, do trânsito e do sistema viário municipal, após lei autorizativa. Artigo 151. Os objetivos, diretrizes e metas da administração pública em atividades setoriais de transporte coletivo serão estabelecidos na lei que instituir o Plano Plurianual, de forma compatível com a política de desenvolvimento do município, definida no Plano Diretor. Artigo 152. Lei municipal disporá sobre a organização, funcionamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo e individual de passageiros e outros de sua competência, devendo ser fixadas diretrizes de caracterização precisa e de proteção eficaz do interesse público e do direito dos usuários. Parágrafo único. O município assegura o direito ao transporte coletivo a todos os cidadãos e a manutenção obrigatória de linhas noturnas em toda a área do perímetro urbano, racionalmente distribuídas pelo órgão competente. Artigo 153. O planejamento dos serviços de transporte coletivo deve ser feito com a observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Inciso 2. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. Inciso 3. Racionalização dos serviços. Inciso 4. Análise de alternativa mais eficiente para o sistema. Inciso 5. Participação comunitária. Parágrafo único. O município, ao traçar as diretrizes de ordenamento do transporte, estabelecerá metas prioritárias de circulação de coletivos urbanos, que terão preferência em relação às demais modalidades de transporte. Artigo 154. As tarifas do serviço de transporte coletivo e individual de passageiros e de estacionamento público serão fixadas pelo Poder Executivo, ouvido o Conselho competente e dando-se conhecimento à Câmara Municipal com 30 dias de antecedência. Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 8, de 3 de setembro de 2002. Efeitos suspensos pela liminar concedida em AD em número 341.781-3. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá proceder ao cálculo da remuneração do serviço de transporte de passageiros, com base em planilha de custos, contendo metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos, em função das peculiaridades do sistema de trânsito e de transporte no município. Parágrafo 2º. As planilhas de custos serão atualizadas quando houver alteração no preço dos componentes da estrutura necessária à operação do serviço. Parágrafo 3º. É assegurado ao Conselho competente, à Câmara Municipal e a qualquer cidadão o acesso aos dados informadores da planilha de custos, bem como a elementos da metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos. Artigo 155. O equilíbrio econômico-financeiro do serviço de transporte coletivo será assegurado pela compensação entre a receita e o custo total do sistema. Parágrafo 1º. O cálculo das tarifas abrange o custo da produção de serviços e o de gerenciamento das concessões e controle do tráfego, levando em consideração a expansão do serviço, a manutenção de padrões mínimos de conforto, segurança e rapidez, bem como a justa remuneração. Parágrafo 2º. A fixação de qualquer tipo de gratuidade de transporte coletivo só poderá ser feita mediante lei que indique a fonte de recursos para custeá-la, salvo os casos definidos nesta lei orgânica. Artigo 156. As vias integrantes do itinerário das linhas de transporte coletivo de passageiros terão prioridade para pavimentação e conservação. Artigo 157. Novas tecnologias ou modificações, quanto ao sistema de transporte coletivo, que atinjam diretamente o usuário, somente poderão ser implantadas após prévia aprovação do Conselho competente e autorização legislativa. Artigo 158. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano e rural. Artigo 159. O transporte coletivo e individual de passageiros poderá veicular propaganda impressa de terceiros em seus veículos, em conformidade com a legislação específica. Artigo 160. O poder público municipal poderá subsidiar, em parte ou no todo, o transporte na ida e volta das escolas, para os estudantes da rede pública de ensino e para os estudantes carentes, na forma da lei. Capítulo 2. Da Política Rural. Artigo 161. O município adotará programas de desenvolvimento rural,
compatibilizados com a política agrícola da União e do Estado, destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento, fixar o homem no campo e prover a sua alimentação. Parágrafo 1º. Compete ao município estabelecer diretrizes e normas no sentido de que sejam preservadas as áreas de exploração agrícola e de pecuária, estimulando essas atividades primárias. Parágrafo 2º. Os programas objetivam garantir tratamento especial à propriedade produtiva, para que ela atinja a sua função social. Parágrafo 3º. O município dispensará ao pequeno e médio produtor rural tratamento diferenciado, na forma da lei. Parágrafo 4º. Compete ao município a manutenção das estradas de acesso às comunidades rurais, ainda que localizadas no interior de propriedades particulares, nos casos de relevante interesse público. Artigo 162. O município implantará centros de convivência, dotados de infraestrutura e equipamentos, garantindo o assentamento de famílias com histórico e experiência no campo, em área suficiente para atividades produtivas destinadas ao consumo doméstico e à comercialização dos excedentes, além do atendimento nas áreas de saúde, lazer e educação, está com vistas à qualificação para o trabalho. Parágrafo único. Lei especial definirá a forma jurídica de legitimação da posse das áreas destinadas pelo município para ocupação pelo trabalhador rural. Capítulo 3. Da Política Econômica e do Abastecimento. Seção 1. Da Política Econômica. Artigo 163. É dever e competência do município. Inciso 1. Defender, promover e divulgar os direitos do consumidor, educar para o consumo e estimular a organização de associações voltadas para este fim. Inciso 2. Adotar as medidas destinadas a fazer cessarem abusos do poder econômico, bem como promover a fiscalização e o controle de qualidade, preços, pesos e medidas dos bens e serviços produzidos e comercializados em seu território. Inciso 3. Promover a eliminação de entraves burocráticos que embaraçem o exercício e a defesa da atividade econômica. Artigo 164. O município procurará equipar, com recursos humanos e materiais, organismos próprios para assistência ao consumidor, bem como garantir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 165. O município dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas. Artigo 166. A pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios fiscais ou creditícios. Seção 2. Do abastecimento. Artigo 167. O município, nos limites de sua competência e em cooperação com a União e o Estado, organizará o abastecimento, objetivando melhorar as condições de acesso da população, especialmente a de baixo poder aquisitivo, aos produtos alimentícios. Parágrafo único. Para assegurar a efetividade do disposto neste artigo, cabe ao poder público, entre outras medidas: inciso 1. Planejar, implantar e executar programas de abastecimento alimentar, de forma integrada com os programas especiais no âmbito federal, estadual e intermunicipal. Inciso 2. Dimensionar a demanda em qualidade, quantidade e teor nutritivo dos produtos básicos consumidos pelas famílias de baixa renda, bem como aqueles destinados à alimentação escolar. Inciso 3. Incentivar a melhoria do sistema de distribuição varejista em áreas de concentração de consumidores de menor renda. Inciso 4. Articular-se com órgão ou entidade executora de política agrícola nacional ou regional com vistas à distribuição de estoques governamentais, prioritariamente para programas de abastecimento popular. Inciso 5. Implantar e ampliar as instalações dos mercados atacadista e varejista, tais como galpões comunitários, feiras cobertas e livres, garantindo preferencialmente o acesso aos produtores rurais e aos pequenos varejistas. Inciso 6. Fomentar a Central Municipal de Compras Comunitárias, visando a estabelecer relação direta entre as entidades associativas dos produtores e os consumidores. Inciso 7. Incentivar a criação e manutenção de granjas, sítios e chácaras destinados à produção alimentar básica. Ato das disposições transitórias da Lei Orgânica de Divinópolis. Artigo 1º.
no prazo de 10 anos, a contar da data da promulgação da Lei Orgânica Municipal, de 21 de março de 1990. As empresas atualmente denominadas siderúrgicas são Marcos Limitada e Companhia Mineira de Siderurgia, ou suas sucessoras ou arrendatárias, instaladas no perímetro central da cidade, deverão reinstalar-se em outro local, apropriado nos termos permitidos em lei. Parágrafo único. Até que se atinja o prazo estabelecido neste artigo, fica vedada a reativação das aludidas empresas no local onde atualmente se encontram instaladas. Artigo 2º. A Câmara Municipal promoverá a edição popular do texto integral da Lei Orgânica, que será encaminhado gratuitamente às escolas, sindicatos, igrejas e a outras instituições representativas da comunidade. Divinópolis, 26 de maio de 1998. Vereador Geraldo Magela Maia do Amaral, Presidente da Câmara.